Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que significa a palavra smog? Não? Então fique comigo aqui no canal que eu, professor Dedé, vou te responder logo após a vinheta. Solta a vinheta, pessoal! Muito bem, você que esperou para ter a resposta, já no final dessa videoaula você vai saber o que é smog. O nosso assunto no Enem Power inicia-se com inversão térmica. Inversão térmica, professor? Sim. Então, olha só. O que vem a ser a inversão térmica? Térmica quer dizer temperatura. Inversão é o deslocamento, veja, uma coisa que alterna-se, inverte-se. Então, a inversão térmica, eu defini aqui para vocês como sendo um fenômeno que vai dificultar a dispersão de poluentes. Mas como isso vai acontecer, professor Dedé? Olha só, na meteorologia existe uma definição de correntes de convecção, que diz o seguinte: convecção é um processo em que você tem a movimentação do ar no sentido vertical. E como? Por que isso acontece? Olha só, em condições normais, vamos pegar aí, por exemplo, no verão, em que o solo ele é aquecido. E falar em solo, em falar em ambientes, vamos lembrar da troposfera. Troposfera, professor? Sim, troposfera é uma região, mais ou menos aí em torno de 10 a 15 quilômetros de altitude, onde nós encontramos todas as alterações climáticas que ocorrem na Terra. Então, em condições normais, o ar quente, ele é menos denso. E o ar frio, ele é mais denso. Então é muito importante este conhecimento. Então, devido ao aquecimento do ar próximo ao solo, então isso acontece principalmente no verão, o ar quente, por ser menos denso, ele sobe. Isso, sobe. E o ar frio, por ser mais denso, o ar frio desce. Então, nós temos um processo chamado de correntes de convecção. Na meteorologia, é o movimento do ar de forma vertical. Então, o ar quente sobe, o ar frio desce. E aí, quando o ar quente sobe, ele leva consigo os poluentes, beleza? As partículas sólidas inaláveis, substâncias tóxicas em geral, vão ser dispersadas juntamente com esta subida do ar quente, beleza? Agora, no inverno, no frio, as noites são mais longas. O ar próximo ao solo fica mais frio. E agora o que vai acontecer? A chamada inversão térmica. Este fenômeno que dificulta a dispersão dos poluentes. Por que isso, professor Dedé? Porque abaixo da massa de ar quente vai ser formada uma massa de ar frio. Massa de ar frio é mais denso ou menos denso? Mais denso, professor. Portanto, esta massa de ar frio vai reter os poluentes. Então, os poluentes não serão dispersados nesse período. E aí, o que se cria no ambiente? Smog. Uma neblina de fumaça. Uma neblina de fumaça. Por isso, em grandes centros urbanos, em cidades, por exemplo, como São Paulo, a gente observa assim, no inverno, aquela cidade cheia de névoa, de fumaça, de neblina. O que é aquilo? Aquilo é o processo do smog.
massa de ar frio retendo os poluentes. Então o ambiente fica todo enfumaçado, beleza? É muito importante isso aí, esse processo da inversão térmica. Causas. O que leva a esse processo? Então, principalmente a queima de combustíveis fósseis. Pois é, queima de combustíveis fósseis. Queima de combustíveis fósseis que libera gases poluentes, partículas sólidas inaláveis, fuligem, beleza? Então a principal causa da inversão térmica, claro, continua sendo aí a queima de combustíveis fósseis e a liberação de vários gases e também de partículas sólidas inaláveis, fuligem. Consequências, alterações respiratórias. Vai desde uma irritação no nariz, na garganta, até mesmo com bronquites, sinusites, asma, pneumonia. Então são algumas consequências da inversão térmica. Medidas, pessoal, para isso. Medidas vai principalmente da nossa consciência, porque a queima de combustíveis fósseis em excesso para gerar energia em indústrias, em siderúrgicas em geral, o ideal a medida é diminuir, reduzir a queima desses combustíveis. Seria a principal medida, né? É a redução da queima destes combustíveis fósseis. Pessoal, acompanhe comigo aqui no slide que eu preparei para vocês o processo da inversão térmica. E depois nós vamos falar um pouco ainda de poluição térmica também, porque você não pode confundir inversão térmica com poluição térmica. Lembrando que ambas estão ligadas ao fenômeno da temperatura. No caso da inversão térmica, é a alteração na temperatura próxima ao solo. Solo quente, a massa de ar quente sobe. Solo frio, a massa de ar frio não sobe e retém os poluentes. E já já nós vamos falar em poluição térmica. Só para você entender, nesse slide, olha que bonito. Se eu pegar em condições normais, por exemplo, no verão, olha só um solzinho aqui, mostrando que essa região vai ser uma região aquecida, formando aí uma massa de ar quente. Como a massa de ar quente ela é menos densa, ela sobe, como está marcado aqui nas setas. E a subida desta massa de ar quente dispersa, carrega consigo os poluentes, beleza? Agora, a inversão térmica, o que ocorre próximo ao solo aqui? A formação de uma massa de ar frio. Como a massa de ar frio ela é mais densa, ela permanece aqui nos grandes centros urbanos e aí retendo os poluentes, os gases, muitos deles tóxicos, e aí forma o fenômeno chamado de smog, como nós falamos no início desta videoaula. Pessoal, não saia daí, é vapt-vupt, eu vou trocar o quadro e já já a gente volta falando de poluição térmica. Estamos de volta, é vapt-vupt. Tocou a vinheta, estou de volta. Professor Dedé aqui agora falando sobre poluição térmica. Olha só, no primeiro bloco nós vimos inversão térmica, agora poluição térmica. Por isso eu desenhei aqui um termômetro, um termômetro que serve para medir a temperatura. Então nós vamos falar em poluição térmica no ambiente aquático e falar também sobre poluição térmica no ar. Acompanhe a definição de poluição térmica da água, principalmente, né? Aquecimento das águas naturais pela introdução de água quente. Mas e daí, professor Dedé, o que tem a ver isso, água quente? Delícia você entrar numa aguinha que esteja mais quente, né? Olha só, curiosidade. Você já percebeu que em alguns aquários
nós encontramos a presença de bombas, algas e também termômetro. Termômetro no aquário, para manter a temperatura da água. E o que tem a ver isso? Olha só que já já você vai ter a resposta. Pessoal, é o seguinte, veja bem, centrais elétricas, usinas nucleares, refinarias, siderúrgicas, termoelétricas, todas elas retiram água do ambiente para resfriar as caldeiras que estavam trabalhando. E aí o que acontece? A água ela é devolvida ao meio ambiente numa temperatura muito maior. Mas o que isto ocasiona? Com o aumento da temperatura da água, pessoal, a dissolução, podemos falar assim, do oxigênio é maior. A dissipação, a saída do oxigênio da água é intensificada. Então, aumentando a temperatura, aumenta a dissipação, a saída do oxigênio, consequentemente, a concentração do oxigênio na água diminui. Então, este é o raciocínio que a gente tem que seguir para entender o prejuízo causado na diversidade aquática com o aumento da temperatura da água. Isso mesmo. Aumentando a temperatura, aumenta a dissipação, a saída do oxigênio da água, consequentemente, a concentração do oxigênio na água diminui. E aí, o que ocorre com os organismos aquáticos naquela região, naquela área que está recebendo esta água? Mortandade de seres aquáticos em geral, devido à diminuição do teor de oxigênio na água. Por isso que no aquário coloca-se normalmente um termômetro para manter a temperatura da água ideal para a sobrevivência das espécies que ali vivem. Se a temperatura da água aumentar, o oxigênio dissipa-se. E aí pode haver a morte dos peixes, dos organismos que você cria aí no aquário. Mesma coisa ocorre no ambiente aquático. Então imagina quantos milhões de cúbicos de água quente desemboca na água natural. E aí? Olha o prejuízo para a fauna ali naquela região. Beleza? O desmatamento também tem um fator aí nessa poluição térmica. Porque você concorda que florestas, árvores, acaba que filtrando a radiação solar, impedindo que essa radiação incida diretamente na água. E se isso acontecer, a água pode o quê? A água pode também sofrer um certo aquecimento. A pavimentação das cidades, asfalto. Quanto mais asfalto, imagina num verão, esse asfalto aquecido, a água passa sobre ele e cai num corpo d'água numa temperatura maior. Então nós temos que impermeabilizar certas áreas, sim, mas muitas áreas não precisam ser impermeabilizadas, mas o ser humano vai lá e impermeabiliza. Aí nós temos também um problema ligado à poluição térmica. Acompanhe comigo, pessoal, rapidamente, esta imagem que eu separei para vocês. Olha só que coisa linda. É uma imagem de satélite mostrando aí uma região, certo? Onde a água foi aquecida e agora esta água está sendo devolvida ao meio ambiente. E olha a temperatura da mesma. Então essa região aqui indica uma região em que a temperatura da água está acima da temperatura normal. E isso leva um prejuízo muito grande para o ambiente aquático. Beleza? Aqui nós temos mais uma imagem mostrando para nós aí, veja o curso de rio cortando aí essa indústria e aí, consequentemente, águas quentes são lançadas no corpo deste rio. Beleza? Volta comigo aqui para o slide,
Para o quadro, por favor. Depois nós temos a poluição do ar. Também pode haver a poluição térmica no ar. Como que isso acontece? Vapor d'água liberado pelas indústrias. Agora, o vapor d'água liberado no ar, vem as correntes de vento e acaba dispersando esse ar quente. Ah, o que você acha que pode acontecer com espécies de pássaros? Podem morrer. Espécies de insetos, muitos deles insetos polinizadores, insetos predadores, também ocorre a morte. E vai havendo aí um desequilíbrio nas cadeias alimentares. Beleza? E também várias espécies de plantas, árvores, que ao receber esse vapor d'água quente, acaba também morrendo. Então nós temos um desequilíbrio a nível de fauna e flora com o ar quente que se forma devido à liberação do vapor d'água pelas indústrias. Professor Dedé, que medidas? Qual a saída para a gente evitar essa poluição térmica? Reduzir, primeiramente, resfriamento das águas. Antes da água ser devolvida para o corpo d'água, para o ambiente natural, o ideal é que essa água passe por um resfriamento, que as indústrias possam criar tanques, reservatórios de água para que essa água seja primeiro resfriada e depois ela seja novamente devolvida para o ambiente, para o curso natural da mesma. Evitar o desmatamento, beleza? Para que a gente possa ter mais árvores e funcionando aí como um verdadeiro ar-condicionado para a espécie humana. A gente não pensa nisso e cada vez mais intensificamos o desmatamento. E aí, claro, a poluição térmica está aí. Um tipo de poluição que a gente não percebe. Olha só para você ver. Ah, eu não sabia disso, professor. Pois é. Então, a poluição térmica está aí no nosso meio. Então, mas temos medidas, temos saídas para que a gente possa reduzir isso. Tá bom? Acompanhe comigo aqui mais um slide que eu preparei para vocês. Um outro exemplo mostrando aí as indústrias siderúrgicas, termoelétricas, usinas nucleares, sendo construídas sempre próximo a leito de rios, ou até mesmo no mar. E aí, uma questãozinha para vocês que já apareceu no Enem. É um pouco antiga, não tem problema, mas mostrando aí na música Bye Bye Brasil, de Chico Buarque de Holanda e Roberto Menescal, os versos. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar. Vamos interpretar. Os versos poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro. No caso de tratar-se dessa usina em funcionamento normal, dificuldades para a pesca nas proximidades poderiam ser causadas. Muito bem. Você que assistiu a aula, a videoaula do professor Dedé, eu que vos falo aqui no Dascalos, iria responder, vamos lá, qual a alternativa? Pelo aquecimento das águas utilizadas para a refrigeração da usina, que alteraria a fauna marinha, pela oxidação de equipamentos pesados e por detonações que espantariam os peixes, pelos rejeitos radioativos lançados continuamente no mar, que provocariam a morte dos peixes, pela contaminação por metais pesados dos processos de enriquecimento do urânio, ou pelo vazamento de lixo atômico colocado em tonéis e lançado ao mar nas vizinhanças da usina? Ah, você que acabou de assistir essa videoaula e sabe o que é uma poluição térmica, você sabe que ocorre pelo aquecimento das águas utilizadas para a refrigeração, refrigerar a usina, e depois essa água é devolvida para o ambiente numa temperatura maior. Então nós vamos assinalar a letra A. A de amor, A de Antônio. É isso mesmo, pessoal. Voltando aqui, por que isso ocorre então? Porque aumentando a temperatura,
aumenta a dissipação, a saída do oxigênio da água e, consequentemente, reduz aí a concentração do oxigênio e aí a mortandade dos seres aquáticos em geral. Videoaula de hoje, inversão térmica e poluição térmica. Ó, se você ainda não inscreveu no canal, é agora, inscreva-se, ative o sininho de notificação e veja, ó, baixe o material disponível na descrição desse vídeo e bons estudos! E não se esqueça, aqui é Power Enem, Dascalos. Um abraço do Dedé e até!